Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos à atividade do Vida de Cientista 6. Nessa atividade vocês vão propor uma metodologia para testar uma hipótese. O que vocês fizeram até agora na atividade 5? Na atividade 5 vocês escolheram metodologias que eram mais adequadas, ou seja, que tivessem informações mais completas. Então eu pus aqui um print da atividade que vocês fizeram lá no Moodle. Então vejam aqui. Tinha um texto que falava assim: verifiquei que as pessoas no verão utilizam roupas mais claras. Essa aqui é a descrição do fenômeno. Pensei que fosse porque a cor branca esquenta menos do que a cor preta. Essa etapa é a hipótese. Para testar isso, pintei duas garrafas, uma com uma cor clara e outra com uma cor escura. Coloquei-as expostas no sol. Após isso, com um termômetro medi a temperatura de ambas. Só que se a gente parar para pensar, essa metodologia ela está de acordo com a hipótese sim, mas faltam algumas informações. Se eu quisesse fazer isso na minha casa, eu poderia pensar em que local exatamente essas garrafas ficaram, como que eu pintei essas garrafas, que cores que eu usei para pintar essas garrafas, como eu medi essa temperatura, por quanto tempo, enfim. Então, quando vocês fizeram esse exercício, vocês tinham justamente que pensar como que essa explicação poderia ficar melhor. Por isso que a selecionada foi essa daqui. Seria melhor se o pesquisador especificasse a cor, qual foi a clara e qual a escura, que ele usou para pintar as garrafas. Se ele especificasse qual parte da garrafa foi pintada, por exemplo, pintei duas garrafas, uma com cor branca e outra com a cor preta, a tinta cobriu as garrafas por completo, certo? Então aqui é um exemplo. Se a gente parar para pensar, toda vez que a gente vai para o nosso laboratório, nós trabalhamos com a metodologia, que é a parte experimental. Essa semana, por exemplo, nós justamente testamos a ideia de que o vapor do ambiente precisa se esfriar em alguma superfície mais fria do que ele para acabar formando gotículas de água. Por isso, nós trabalhamos com 2 beckers, vocês mediram a temperatura deles, verificaram se depois de um tempo tinha gotículas ao redor deles. Só que para fazer todas essas etapas, vocês precisaram seguir procedimentos, passos, como esses aqui do 1 ao 13, que estavam descritos para vocês. Tudo bem? E todos os alunos de todos os 6º anos foram capazes de fazer a experiência justamente seguindo esses procedimentos. Bom, mas para a gente lembrar, toda vez que vocês forem definir uma metodologia, é preciso voltar para a hipótese. Então vejamos um exemplo aqui. Verifiquei que as pessoas no verão utilizam roupas mais claras. Pensei que fosse porque a cor branca esquenta menos do que a cor preta. Essa aqui pintada de vermelho é a hipótese. Então, a partir daqui, a gente pode começar a pensar numa experimentação. Então, vamos fazer um plano para começar, pensando em alguns pontos antes da gente chegar em tudo aquilo bem descrito, como a gente viu lá que ocorre no laboratório. Primeira coisa, vocês precisam definir o que vocês vão testar. Depois, como vão testar e aí então descrever o passo a passo. Se vocês pensarem nesses 3 pontos, vocês conseguem fazer um plano. Mas aí vem aquela dúvida, né? Então, como é que eu vou fazer para descrever? Quantos detalhes são suficientes para que qualquer pessoa consiga repetir o teste? Então, antes de vocês continuarem, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Cliquem aqui e assistam esse vídeo aqui no YouTube. Ele é até que bastante divertido. Porque vocês vão justamente ver isso. Qual a importância de se descrever com clareza e com detalhes aquilo que você quer testar. E depois voltem para cá e a gente vai continuar. Beleza? Então vamos lá. Como que vocês, agora que viram o vídeo, viram os exemplos, como é que vocês podem começar a pensar no plano? Para fazer esse plano de começar. Lembre-se sempre da hipótese. Primeira coisa, no caso dessa hipótese aqui, a cor branca esquenta menos do que a preta. A gente precisa definir o que a gente vai testar. Cores e calor. Feito isso, a gente pode começar a pensar, então, como será o nosso teste. Para isso, quais materiais a gente usaria e quanto a gente usaria de cada material. Eu dei aqui um exemplo. No meu caso, eu pensei aqui comigo. Vou usar garrafas, tecidos brancos e pretos que envolvam toda ela e termômetro. Depois, eu pensei nas quantidades. 2 garrafas PET, um pedaço de tecido branco, um pedaço de tecido preto e 2 termômetros e cola branca. Você fala assim, tá bom, mas por que você pensou nesses materiais? Porque aí, então, vem o passo seguinte. Quando a gente começar a pensar em descrever aqueles passos, passo a passo do procedimento, a gente precisa pensar em muitos pontos. Por exemplo, onde será feita a experiência, o que você vai fazer com cada material que foi escolhido, quanto tempo durará a experiência,
como fará as medidas, com qual instrumento essas medidas serão feitas, se você pensou sempre ter um teste, um controle para comparar os resultados. Então, o que é cada um desses pontos? Vou lendo aqui e vou falando com vocês. Primeira coisa, o que a gente faria? A gente começa a contar o que você vai fazer com cada material. Colocar cada um dos tecidos em uma garrafa PET usada, usar cola branca para fazer isso. Colar os tecidos, desculpa. Muito bem, colei os tecidos, falei que vou fazer com esse material. Depois, fazer 2 furos nas tampas e encaixar os termômetros. Depois, deixar as 2 garrafas na varanda no sol. Vejam que aqui eu estou contando agora onde vai ficar a minha experiência. Depois, usar um termômetro para medir a temperatura depois de 30 minutos. Aqui eu estou contando quanto tempo vai durar a minha experiência. Já contei também como eu faria as medidas e com qual instrumento. Farei usando um termômetro. O que eu faço com essas medidas? Anoto os resultados em uma tabela e vou comparar as medidas tomadas. Quando eu falo e pergunto para vocês se vocês pensaram num teste, no controle, é o seguinte: no nosso caso, a gente estava querendo comparar 2 coisas, a cor branca e a cor preta. Então, eu preciso ter, com certeza, 2 situações para eu testar e medir. Uma que tem a cor branca e uma que tem a cor preta. Tudo bem? Depois disso, então, eu coloquei aqui, repetir a medida em outros 2 dias para fazer uma média. Vocês podem reparar que, geralmente, na ciência, a gente não faz uma medida só. No laboratório, vejam quantos grupos vocês têm. Então, quando a gente discute em sala, a gente discute levando em conta todos os dados que foram coletados por todos vocês. Tudo bem? Então, vejam só. Para vocês chegarem nesses passos, a gente precisa fazer um plano antes. Pensar no que você vai testar, como você vai testar e onde você vai fazer essa experiência. E aí você consegue, então, chegar em todos esses passos, que é o que a gente fala o passo a passo, é o detalhamento da experiência. Então, agora é com vocês. Aqui tem um texto, e vocês vão propor, é só propor, ninguém vai testar nada, vocês vão propor uma metodologia para testar a hipótese que está apresentada nesse texto. Então, qual é o texto? O texto é o seguinte: um grupo de 10 alunos estava estudando sobre os 3 R's. Eles verificaram que em suas casas estava havendo um gasto maior de água no passar dos meses. Eles ficaram se questionando como reduzir o consumo de água em 2 meses. E aí vem a ideia. A ideia era que os banhos estavam muito longos e que por isso o gasto estava alto. Então, todos em suas casas deveriam tomar banhos curtos ouvindo músicas de 3 minutos. Assim, ao final da música, eles saberiam que estaria na hora de sair. Se a conta viesse mais baixa no próximo mês, significaria que os banhos estavam longos e que, portanto, era uma possível causa do excesso de água. Então, a ideia deles foi uma ideia bacana. O que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão pegar uma folha nova, vão colocar atividade 6, vida de cientista. Por favor, não esqueçam de colocar nome, número e série. Nome, número e série. Já coloquem agora, para não esquecer, nome, número e série, tá bom? Depois, fenômeno observado. Vamos procurar onde está a descrição do fenômeno aqui no texto. Segundo, qual é a questão problema? Eu quero que vocês procurem a questão problema e coloquem ela em forma de pergunta, por favor. 3, coloquem qual foi a hipótese que o grupo queria testar. E aí, então, vem a parte de vocês, a metodologia. Essa metodologia vocês vão colocar 2 coisas. Primeiro, a lista de materiais que vocês pensariam em usar e depois os procedimentos. E vocês podem me perguntar assim: Pro, como é que eu vou fazer? Vamos pensar no plano, como no exemplo que a gente viu no slide anterior. Então, coloquei aqui para ajudá-los a relembrar. O plano é o seguinte: vocês vão descrever os procedimentos, mas primeiro pensem, que materiais eu usaria? Para isso, vocês precisam voltar e ler a hipótese que vocês colocaram aqui, senão vai ficar uma metodologia sem pé nem cabeça. Pensa quanto iria usar de cada material, ou mesmo pessoas, já que nesse caso a gente tem pessoas envolvidas, né, no banho, por exemplo. Onde seria feita essa experiência? O que você faria com cada material ou pessoa, por exemplo? Quanto tempo duraria a experiência? Como seriam feitas as medidas? Qual instrumento usaria? Pense qual situação seria um teste ou controle. Vocês precisam comparar coisas para chegar a uma conclusão de que a sua hipótese foi aceita ou não. Pensem bem nisso. Quem seria o teste? Quem seria o controle? No caso do texto que a gente acabou de colocar. E quantas vezes vocês repetiriam o experimento? Vocês podem tranquilamente, se vocês preferirem, irem descrevendo
conforme essas perguntas. Pode ajudá-los. E eu quero isso nessa parte aqui dos procedimentos, tá bom? Mas eu não quero só respondendo. Eu quero que vocês me descrevam como se uma pessoa não lesse nada do que está aqui e conseguisse somente ler os procedimentos que vocês escreveram na folhinha de vocês. Tudo bem? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, voltem para cá, deixem essa tela aberta e não esqueçam de colocar o máximo de detalhes possíveis nesse passo. E lembrando mais uma vez, não é para fazer o teste. Eu só quero ver como vocês conseguem propor uma metodologia adequada, baseando-se numa hipótese dada. Tranquilo, queridos? Qualquer dúvida, procurem a gente em sala para tirar as dúvidas de vocês. Não deixem para a última hora. Bom trabalho para vocês. Até a próxima.